Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Gênesis, capítulo 3. Deus abençoe a todos que estão conectados conosco através da internet. Gênesis 3, versículo 1. Nós vamos usar 4 escrituras, né? Gênesis 3, Isaías 8 e 20, 2 Coríntios 4, do 1 até o 4, e Atos 17, 11, né? Vamos ler essas 4 escrituras. Também vamos usar 4 mensagens. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comedes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Grande e soberano Deus, dê-nos a sua direção, toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar, abençoa os teus filhos, e, Senhor Deus, nos dê discernimento nesse tempo que nós estamos vivendo, para que nós possamos a cada dia comer o alimento certo, apertar o play certo, porque é uma hora tão difícil e nós precisamos da tua ajuda como esposa do Cordeiro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar, meus irmãos? O livrinho da serpente. Hoje me veio esse pensamento. O livrinho da serpente. Às vezes aparecem uns temas que assustam, né? Assusta a gente, mas está dentro da mensagem. Eu não posto uma mensagem do pastor Osmar no grupo pedindo para vocês ouvirem se eu não ouço primeiro, né? Eu creio que você deve primeiro ouvir. E eu ouço ali e às vezes tem que ouvir mais uma vez, aí eu peço para vocês ouvirem. Não que elas não estão corretas, elas estão corretas. Mas primeiro eu tenho que provar, comer e dar para vocês. Vocês estão livres também para ir na internet, comer e mandar para mim, colocar no grupo, né? Que depois que você ouve, aí você dá para o seu companheiro. Você vê que Eva depois comeu, ela deu para Adão. E ela estava comendo o livrinho da serpente. Ela estava comendo da árvore da morte. O profeta ensina, né, essas 2 árvores no jardim do Éden. De todas as árvores podereis comer, mas a que está no meio, nem toque no fruto. Era proibido. E Satanás foi naquela árvore que era proibida. E ele veio com 99% de verdade.
E aí é onde você tem que cuidar, né? Esses 99% de verdade. Vamos dizer 99%, está na mensagem, as 3 classes de crente, 99% de verdade. Aí você não examina a Bíblia nem 1%, você não examina a mensagem nem 1%, né? Você não escuta, não aperta o play nem 1%. E Satanás, ele está por dentro do play, porque ele escutou todas as pregações que o pastor Osmar fez. Não só o pastor Osmar, ele escutou todas as pregações que o irmão Brana fez. Ele se assentou ali em Jeffersonville e ouviu a pregação de todos os selos. Todos os selos. Ouviu todas as pregações do irmão Brana e ainda botou na cabeça de muita gente para fazer pergunta. Você pode ver que depois que o irmão Brana pregou o 6º selo, tinha perguntas e respostas. Porque se você está perguntando, porque você não entendeu, você não sabe, você quer saber. Né? Às vezes também vem perguntas capciosas, né? E então ele está versado. Aí ele te pega aí, despreparado, aí ele dá o livrinho dele para você comer. Ele dá o livrinho dele para você comer. Como eu falei para vocês, vamos Isaías 8, verso 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. O irmão Brana diz, porque são malignos. Tem que falar de acordo com esta palavra. Você pode ver que ele também quis dar o seu livrinho para Jesus. E o seu livrinho tinha escritura. Só tinha uma escritura, o resto era argumento. Hoje ele tem muita escritura, muita mensagem ele tem. Mas Jesus venceu ele com os 100% da palavra, porque Jesus era a palavra, era o verbo que tinha feito carne e habitado entre nós, São João 1 e o verso 14. Ele se deparou com a palavra. Então, quando você encontrar com ele, que você seja a palavra encarnada, que você seja o play encarnado, você seja a Bíblia encarnada, para você dizer, está escrito, Satanás. Senão, ele vai convencer você a comer o livrinho envenenado dele. Ele vai te convencer a tomar esse remédio que ele fez. Porque ele é o farmacêutico charlatão. Ele não sabe a medida certa para colocar, porque ele é charlatão. Nós já temos o remédio pronto. Nós já temos o alimento pronto. É só apertar o play e comer. Foi como depois da morte do irmão Brana, era só apertar o play do irmão Brana e comer. Era só ler os livrinhos, porque era o alimento. Aí depois começou a vir o livrinho de Satanás, a ressurreição isolada do irmão Brana. Começou a vir a dualidade, que Deus era um, Jesus era outro. Os grupos de pastores, os bispos distritais, estaduais, as obras do Nicolaíta começou a entrar. Você pode ver que durante as eras ele foi migrando, oferecendo o seu alimento, oferecendo o seu livrinho também. Porque ele é o personificador, ele é aquele que imita. Ele não sabe preparar comida,
mas ele é um copiador. Ele é um copiador. 2 Coríntios 4, versículo 1. Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Veja, ele é um grande falsificador, copiador da palavra. Como eu falei domingo passado, ele está dentro do ministério verdadeiro. Quanto mais hoje nós comemos livrinho. Ele também tem o livrinho dele. Ele tem o play dele. Não adianta você encher página de YouTube, de mensagem do pastor Osmar, e você não come. Quer que os outros comem. Você tem que comer, você tem que provar, você tem que sentir o amargo desse livro, desse livrinho. Porque o livro, o irmão Brana comeu. E quando ele comeu, ele nos deu o livrinho, que é a revelação do livro. Não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele cegou o entendimento dos incrédulos. Se você não consegue ver esta luz, a verdade que está sendo manifestada é porque você foi cegado pelo Deus dessa era maligna. Você comeu o seu livrinho. Você comeu o livro errado. Atos capítulo 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Falando sobre os bereanos, quando Paulo chegou ali, ele começou a pregar em Tessalônica, depois eles foram para Bereia, e os bereanos eram mais nobres. Era estudante das Escrituras, comia o livro de Moisés. Agora Paulo estava trazendo o seu livro, o seu alimento. Aí eles foram examinar, para ver se aquela receita estava certa. Os bereanos eram mais nobres, cristãos nobres, culto espiritual, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim, eram de fato como Paulo trazia. Aí um grupo de crentes preguiçosos, que vem à igreja, não examina a Escritura, não come o livrinho. Aí houve também um pastor que não come o livrinho também, que ajunta um monte de parágrafo, um monte de credo, traz para o povo, joga para o povo come, morre. Eu vou mostrar isso na mensagem depois para vocês. Aí morre. Por isso o irmão Brando diz, há muitos crentes mortos. Porque tem morte na panela, por quê? Porque aqueles sacerdotes, aqueles profetas, não conheciam as ervas certas para comer. Aí quando começou a ferver, a fervura era outra, o barulho era outro. E alguém gritou a morte na panela. E agora, como é que tira a morte?
Moisés ensinou sobre a oferta da farinha. E Eliseu diz: traga a farinha. Temos que fazer uma oferta da farinha. Quando nós estávamos morrendo nas denominações, veio a farinha de Apocalipse 10, 8 a 11. Hoje a farinha é Apocalipse 10, 8 a 11. Antes era Apocalipse 10, 1 a 7. Eu confundi. 10, 1 a 7. Mas hoje é 10, 8 a 11. Você tem que apertar esse play, examinar se essa pregação está de acordo com aquilo que João trouxe. Mensagem do Ed Satânico. Vou trazer de novo ela aqui para vocês, os mesmos parágrafos. 21. O Deus deste mundo, hoje, Satanás é a pessoa adorada deste mundo. Hoje, e pessoas ignorantemente adoram a Satanás. Não é no futebol, na política, porque aí você já sabe que está adorando o diabo mesmo. Mas adoram a Satanás, como diz o profeta. Porém, é Satanás personificando-se a si mesmo, como a igreja adora a Satanás pensando que estão adorando a Deus através da igreja, através do lugar, através do templo. Isso é mensagem, meus irmãos. Sai dela, povo meu, fugir da idolatria. Porém, é a forma em que eu tenho feito Satanás. Veja, aqui ele está sendo descoberto pela mensagem. O 7º selo está revelado. Escute essa mensagem. Escute mais do que uma vez. Não vai dizer que você vai entender escutando uma vez só. Escute mais do que uma vez. O 7º selo está revelado. O 7º selo é tão importante que os cineastas fizeram um filme com o nome O 7º Selo. É um filme meio esquisito, mas botaram o nome de 7º Selo porque é silêncio. Então, vamos ao parágrafo 22. Você diz, porém, espere um momento. Nós pregamos a palavra. Nós pregamos a mensagem, nós pregamos a Bíblia, nós somos pregadores. Isso não impressiona Deus. Volte e olhe aqui em meu texto essa noite, Gênesis 3. Satanás foi o primeiro que pregou a palavra a Eva, a igreja. E ele não continua pregando hoje ainda? Ele está pregando hoje com mais luz, ele é anjo de luz. Ele está pregando hoje com a luz de Apocalipse 10, 1 a 7. E do 8 a 11 também. Porque ele é enganador, ele tem que usar a verdade. Aí quando surgiu, está surgindo aí no Brasil, surgiu também na América do Norte, na África, aqueles que começaram a batizar no nome do irmão Brana, você vê que eles não pararam. O movimento cresceu pela África, pela Índia. No dia do irmão Brana foi somente um raminho. Hoje é uma grande árvore frondosa. Aí, depois da partida do pastor Osmar, surgiu. Deus já tem um outro homem no lugar do pastor Osmar. Não, ele não é João. Isso aí é o livrinho da serpente que vocês estão comendo. Tem um meio de vocês se curar esse vaso é com o play correto, com a oferta da farinha. Satanás foi o primeiro que pregou a palavra a Eva. Ele é um grande pregador.
Ele nem precisa estar lendo como eu estou lendo aqui. Quando ele foi falar com Jesus, tentar Jesus, ele citou uma escritura e já trouxe uma pregação cheia de argumento. Jesus sempre conquistava escrito, sempre com play certo, lá no play de Moisés. E ele não saiu, porque era um mensageiro, é aquele que tinha falado dele. Ele não pegou um homem despreparado. Ele não pegou um Pedro com a revelação, mas despreparado. Aí te pega, minha irmãzinha, com a revelação mais despreparada. Pega esse irmão que tem revelação mais despreparado. Deus tem dito, vê? É essa má interpretação dessa porção da Escritura que se aplica ao dia. Ele te permitirá saber que tudo que Moisés fez foi perfeitamente bom. Ele vai te fazer saber que tudo que Brana fez foi bom. Tudo. Ele vai te levar até o 6º selo. Depois ele vai dizer, olha, o 7º é um mistério. Irmão Brana vai ter que voltar ainda para poder revelar o 7º selo, a visão da tenda, o novo nome. Agora, você sendo um crente, uma crente despreparada, você vai ser como Eva, vai parar, vai escutar ele, vai comer o livrinho dele e vai dizer, olha, Adão, ele tem razão mesmo. Ele me citou só a Escritura. Agora, quando você aperta o play de João, João vem e diz, Apocalipse 10, 7, o 7º anjo veio para revelar todos os mistérios. Irmão Brana disse, eu não estarei em outra geração. O Cordeiro saiu do trono, a intercessão terminou, ele subiu com um novo nome. Para trás de mim, Satanás. Um dia ele pensou que ele ia pegar o mensageiro da terceira era. Ele, enquanto estava Martim no seu escritório, meditando para pregar, apareceu um anjo de luz diante dele, coroado, sapatos de ouro, brilhante, conforme Paulo tinha descrito. Mas Martim já tinha comido o livro de Paulo. E ele comia era o livro de Paulo. Ele não estava despreparado, ele só olhou ele de cima embaixo. Foi nos pés. Olhou ele lá. Porque ele foi lá e viu Jesus em Apocalipse e disse, mas eu vou me vestir igual a ele. Como ele vai vir no futuro. Mas aquilo ali era quando ele viesse com seus anjos. Martim olhou e disse, não, mas ele vai ser coroado ainda, hoje ele não é coroado, hoje ele é sacerdote, hoje ele é cordeiro, hoje ele é intercessor. Ele disse, vai-te, Satanás, meu Jesus ainda não foi coroado. O irmão Brana disse que aquilo ali, para os pentecostais, era uma isca boa, eles iam engolir com chumbo e tudo. É igualmente o povo hoje da mensagem, despreparado, tem que ser como os bereanos, nobres, que examinam a Escritura. Eu recebi a ligação de irmãos dizendo, pastor, eu vou ficar com o pastor fulano, pastor, eu vou ficar com o pastor Beltrano. Tá, irmão, Deus te abençoe, vai com Deus. Vai com Deus. Deus te abençoe. É que foram oferecido um livrinho estranho para eles comeram. Eles queriam me dar também. Você tem que abrir os olhos. Deus agora já tem outro homem, pastor. Abra seus olhos, você está cego. Não, eu não como essa parra braba, não. Isso aí é parra braba.
Então, quando eu bato com isso aqui em cima, é porque eu vou encontrar com vocês no juízo do trono branco. A minha voz vai soar contra esse ismo. Ele te permitirá saber que tudo que Moisés fez foi perfeitamente bom. Porém, quando tomar as promessas que eles deram para esse dia, então isso foi aplicado a outra era. Isso é tudo que ele tem que fazer. Vê? É fazer com que a gente creia nessa forma. E isso é tudo. Porque não se pode tirar uma palavra a isto, ou acrescentar uma palavra a isso, mas isso é o que ele faz. (23) As pessoas ignorantemente adoram a Satanás, crendo que estão adorando a Deus. Conforme estamos sobre aviso por profecia em 2 Tessalonicenses, vamos obter um momento. Se posso rapidamente, me agradaria ler. Aqui tenho a Escritura. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Notem, quando Jesus veio, Satanás estava nesse grupo de mestres judeus e rabis e sacerdotes, tratando de dizer-lhes que guardasse a lei de Moisés. Veja, a lei de Moisés, Satanás já estava levando aqueles sacerdotes e rabis para comer aquele livrinho de Moisés. O livrinho de Moisés já era passado, já era um remédio vencido. Remédio vencido, às vezes, nem te mata, mas não vai te fazer bem, não vai te curar, não. Já era um outro livro, já era um outro dia, já era outra mensagem. Jesus estava vindo para magnificar a lei. E Satanás disse, olha, o homem não é esse, vai vir o Messias, mas não é este. Vocês têm que guardar a lei de Moisés. Estava ali Caifás ensinando o povo. Mas quem estava em Caifás era Satanás. João 8,44, Jesus chamou eles de filho do diabo. É o que estava neles. E eles tudo piedoso em oração, muito jejum, muita festa, muita consagração. É a mesma coisa o movimento pentecostal hoje. Mesma coisa o povo da mensagem hoje. É muito piquenique, é muito retiro, é muita festa, que não há nem tempo para o povo ouvir a verdade. E eles já disseram entre o seu grupo, não escute o Osmar Rodrigues Costa, não escute esse CD. Aí esse espírito surge no nosso meio dizendo, o aperto play como doutrina nós não podemos ter. Quer dizer que você não vai... O que é doutrina, meu irmão? Às vezes você nem sabe o que é doutrina. Doutrina é ensinamento. Doutrina é ensino. Nós não podemos ter o play como um credo. Mas o povo tem que ser ensinado a ouvir o que é correto. O povo tem que ser mais nobre, mais espiritual. Senão eles vão pegar a receita errada. Em vez de comprar o remédio para o coração, vai comprar para o rim. Vai dar um problema aí. Você que é médico, você sabe, vai dar problema. Se você pegar a receita errada, é porque você está cego, nem pode ler. Quando a própria palavra diz que naquele dia o Filho do Homem seria manifesto, que ele se daria a conhecer, assim eles estavam tratando. Era o dia da manifestação do Filho do Homem. Jesus era o Filho do Homem, estava se manifestando. E eles estavam dizendo que Satanás estava dizendo para eles que eles tinham que guardar a lei de Moisés. Não está acontecendo a mesma coisa nesse tempo?
Quando nós recebemos a mensagem, logo surgiu a mensagem da ressurreição isolada, que tinha que esperar o retorno do irmão Branham, que ia montar num cavalo, que ia pregar em um avião com 12 apóstolos, armando a tenda, os caminhões já estavam prontos. E nós estávamos morrendo comendo aquele livrinho da serpente. Se não veio João com a oferta da farinha, foi o que Eliseu disse. Jogue, tem farinha aí? Tem o play certo aí? Jogue na panela. Senão o povo ia morrer. Já estava dando problema de estômago. Então ele diz, contanto que lhes mantivesse religiosos e na lei de Moisés, viu o que ele fez? Estava tratando de dizer, essa parte da palavra é exatamente correta. Mas esse homem não é essa pessoa, vê? Quão enganador é ele. Esse é esse verdadeiro dia de decepção. Olha, essa parte aqui está correta, mas o homem não é esse, não. Não é esse play. Ah, vocês escutem, irmão. Mas vocês têm que me escutar a mim também. Hein? Aí você, irmão, não examina a mensagem, não lê Bíblia, não lê mensagem, não aperta o play correto. Aí você escuta um cego, um Balaão deste, que usa um texto falso. Aí você se enreda. Aí você come o livrinho, aquele que não é para comer. Deixa aquele que é para comer. Eles podiam comer do fruto de todas as árvores do jardim, de menos daquele ali. Você tem um alimento para comer. Você tem o preço certo. Você não lembra daquele cavalo do pai de irmão Branham? Ele estava até a barriga de alfafa, milho, comida boa. Na mensagem A Invasão dos Estados Unidos. Irmão Branham disse que ele começou a namorar um pasto seco ao longe. Aí ele começou a ter miragem. Ele começou a ver que aquele pasto, na visão dele, era melhor do que a alfafa que ele tinha. Era melhor do que o milho que ele tinha. Ele começou a sonhar com aquela nova mensagem. Começou a sonhar com aquele novo ministério. E ele começou a desprezar e enjoar a sua igreja, o seu ministério, a alfafa que estava ali. E ele sabia a força que ele tinha. Aí ele rompeu a cerca e se foi, porque ele estava tendo miragem. Sabe o que é miragem? Você vê fonte de água no deserto, mas é só uma miragem, não existe. É uma ilusão ótica. E quando ele chegou lá, era um poço cheio de arame farpado e caco de vidro. Era uma fossa cheio de dejetos, fedido. E ele caiu ali, ficou só com os narizes para fora. Foi preciso as pessoas virem com 4 cavalos para tirar ele dali todo ferido. Conseguiram tirar, ele não morreu. Mas ele foi pela sua visão, ele desprezou o alimento que ele estava tendo. Ele disse, não, o meu senhor não está mais trazendo aquele alimento bom. Agora, esse que eu estou vendo de longe, esse está certo. Vai, então. Vai indo. Vai que aquilo lá é um poço, é uma fossa. Vamos andando mais um pouquinho aqui.
Muda Deus alguma vez o seu parecer acerca de sua palavra? 145. Observe Balaão, usando esse texto falso para a sua consciência, vê? Texto falso. Veja, aquele espírito de Balaão, ele passou através da Zera e usou o texto de Mateus 28, 19. E era falso. E era verdadeiro, era falso. Por quê? Você não pode deslocar a palavra, você não pode interpretar ela mal, você não pode aplicar mal. Era Mateus 28, 19. Mas aí ele não foi buscar o contexto, ele não foi a Atos 2, 38. E ali ele ficou e criou a trindade com Mateus 28, 19. Oh, se vocês das Assembleias de Deus tivessem descoberto isso, hein? Mas nós vimos por causa da oferta de farinha que Elias colocou na panela. Panela tinha morte, tinha trindade, tinha batismo nos títulos, mulher pregadora, santa ceia com suco de uva, pão fermentado. Mas Elias vem com a oferta da farinha e tira a morte da panela. E hoje, na terceira puxada, é aonde você tem que ter discernimento. Você vê a coisa muito bonita, muita música, muita festa, muita inspiração. Foi que Eva, quando escutou a mensagem da serpente, se apaixonou pela serpente. Se apaixonou pela mensagem, apaixonou de tal forma que dormiu com ela. Esqueceu que tinha marido, esqueceu que tinha pastor. E depois foi lá e perverteu também o marido. É como alguns queriam, depois de deitar com a serpente, queria que eu também deitasse. Que eu também comesse aquele livrinho da serpente. Conto, diz o profeta. Ele disse, bem, eu descobrirei, eu tentarei outra vez. Veja que Deus disse a Balaão, não vai. Aí Balaque mandou uns príncipes mais honrados. Balaão disse, mas eu já disse que não vou. Aí disseram, não. Ele disse, tá, eu vou falar com Deus mais uma vez. Ele estava achando que Deus, ele ia mudar a mente de Deus. Você não muda a mente de Deus, meu irmão. Deus já falou, não, pronto. Aí quando ele perguntou a Deus, Deus disse, vai. Você nem sabe a força que é aquilo. Você está pensando que é alfafa, que é milho? Era um farpado. É um poço cheio de caco de vidro. É uma água podre. É um sistema, é um grupo de homens. Veja que Balaque mandou um grupo de ministros, de príncipes. E as pessoas têm aquele orgulho de dizer, olha, nós somos 300 pastores na nossa reunião. Nós todos concordamos. Também tinha... Acabe também tinha 400 lá, todos estavam de acordo. Agora tinha um que não estava de acordo, Micaías. Esse estava preso, não fazia parte daquele movimento. Você tem que ver aquele que não faz parte, ele não está de acordo com aquilo ali, ele não come aquele livrinho da serpente. Aí no final você sentiu mal. Aí quando você viu, esse livrinho está te fazendo mal. Mal para a morte.
que não é o livrinho que João comeu. O livrinho que João comeu é esse play certo, que você tem que apertar. Comer é a mensagem de uma só pessoa. Conta os Balaões. Agora, aonde você vem secundariamente. Conta os Balaões, temos nessa noite, que deseja usar aquele tema de Mateus 28, 19, simplesmente por amor às suas consciências. Quantos desejam usar Malaquias 4 por amor às suas consciências? Nós somos da mensagem também. Nós também apertamos o play por causa da sua consciência. Você não crê em nada disto. Você é um Saul. Mas como? Saul matou um boi, fez em pedaço, enviou as 12 tribos de Israel e disse: se vocês não seguirem a mim, ele colocou a conjunção, e Samuel serão feitos em pedaço também. O povo obedeceu Saul porque amava o profeta. Ele teve que colocar o profeta junto, teve que colocar o play junto. Mas ele era um Saul já rejeitado por Deus. Aí, se você está despreparado, a serpente vai te encontrar numa esquina com um alimento. Você está com fome, né? Jesus ficou 40 dias sem comer e teve fome. Satanás só veio quando Jesus estava com fome. Ele vai vir quando você tiver fome. Fome por um encontro, por uma reunião de pastor, por uma festa de fim de ano. É aí que ele vai vir. Aí ele vai vir, vai te oferecer. A Eva disse: não, Deus disse: o dia que a gente comer, morre. Não, Deus sabe. Deus sabe que vai abrir os seus olhos, vocês vão ser igual a Deus. Certamente não morrerás. Esse era o evangelho dele, era a mensagem dele, venenosa, mensagem de morte. Deus disse que ia morrer e morreu. E nós chegamos em Apocalipse, tem um livrinho que nós temos que comer, Apocalipse 10, 8 a 11. Não é porque Deus recolheu o pastor que nós não vamos continuar comendo. Não é através da mensagem desses pastores, não. É desta que ficou gravada. Aí é o nosso alimento. É o livrinho. O play é o livrinho. O play é a oferta de farinha. Quantos desejam usar Malaquias 4? Por amor às suas consciências? Quantos desejam usar Lucas 17:30? Simplesmente por amor às suas consciências? Quantos desejam usar essas coisas e ainda? Bem, vou lhe dizer, eu creio que eles estão todos misturados naquilo. E aonde nós temos chegado, meus irmãos, Satanás chegou dentro dessa terceira puxada, oferecendo também o seu play. Você sabe que tem pastor que prega e depois ele bota na internet: tal dia vocês ouçam a minha pregação. E se aquilo não bate com o Urim Tumim de João? Urim Tumim hoje é João, é Brana e João. E quando nós falamos João, é a voz. Profetiza a povos, tribos, línguas e nações. Vocês aí da África, vocês têm que continuar comendo Apocalipse 10, 8 a 11, o livrinho que é a revelação trazido por João.
Se você vai por esses pastores aqui do Brasil, vocês vão morrer porque vão trazer parra brava. Tá forte, hein, pastor? Meu Deus. Sim. Dizer que o pastor Osmar não é João é parra brava. Quando o pastor Osmar disse, eu sou João. Você já examinou? Você fez como os bereanos? Foi examinar? Irmão Brana não diz em público que BRANHM era perfeito, perfeição, o seu nome, mas ele mandou uma fitinha para o doutor Liveu. Disse, olha, se você não quiser colocar, destrua a fita, mas ele não destruiu. Ele disse, Gran é o homem, é 6 letras, BRANHM é perfeito, é perfeição. Carta ao irmão Liveu, parágrafo 28. João, aí é falta de examinar. Aqueles judeus, veja, Satanás chegou junto, matando as crianças de 2 anos para baixo, vê ele junto. Jesus só não matou Judas. Só não matou Judas. Judas nasceu naqueles dias também, só Judas que não morreu. Não morreu Pedro também. Deus guardou os eleitos, e Judas não morreu. E foi crescendo junto. Ele cresceu junto com Jesus. Desceu no Egito junto. Depois, no monte da tentação, estava ele lá. Isso tem crescido junto. Joio e trigo. Caim e Abel. Esaú e Jacó. Ismael e Isaque. Jesus e Judas. Cristo e o anticristo. A receita, o profeta fala. Eu vou terminar com essa parte aqui. Cristo, muda Deus seu parecer. Eu vou terminar com isso aqui. Mas você não pode se arriscar, 103, para tentar tomar essa receita. Eva, esse aí não é o farmacêutico certo, esse é o charlatão. Mas ele tinha muita aparência. Jesus não tinha aparência nem formosura. Esse livrinho não tem aparência nem formosura. Esse prêmio não tem aparência nem formosura. Essa é a mensagem de 65, 27 de abril de 1965. Mas você não pode se arriscar agora e tentar tomar essa receita. Levá-la a algum farmacêutico charlatão, para manipular a receita. Nós não precisamos mandar manipular a receita. João já deixou o remédio pronto. Se você botar a receita na mão desse charlatão, ele vai botar alguma coisinha a mais, vai te prejudicar. Vai tirar você do rapto. Que poderia colocar alguma outra coisa nela. Esse farmacêutico charlatão, isso poderia matar o paciente. Essa é a razão porque temos tantos membros de igreja mortos hoje. Comeram o livrinho da serpente. Você está comendo hoje na 3ª puxada. Você pensa que Satanás está trabalhando lá fora? Não. Lá ele já deixou na mão de outros. Ele está dentro aqui do ministério da noiva, é o fim.
Tem mais nada, o que tem é para os judeus, com Moisés e Elias. Ele é o farmacêutico charlatão. E eu digo para ele, João já deixou o remédio pronto. Já deixou a comida pronta. É só comer, é só apertar o play e comer. Como o pastor, de repente pode estar me ouvindo, meu amigo, me ligou, pastor, estou lendo Futuro Lar, sobre o milênio, assim. O que é que o senhor pode me dizer? Eu disse, ele vai querer pregar, né, sobre o milênio. Aí mandei 2 mensagens de João para ele, sobre o milênio. Sabe? Escuta essas mensagens. Já mandei o remédio pronto. João pegou a receita de Brana e já deixou tudo pronto. Isso aqui a gente dá para continuar esse assunto. Eles estão tentando dar a receita errada. Uma irmã me ligou esses dias e disse, pastor, vou ficar com o pastor fulano, porque ele foi eleito com 100% dos votos da igreja. Eu estava lá. Quando mandaram levantar a mão, criança, pecador, todo mundo levantou a mão, fizeram tudo fora da mensagem. A receita errada. Por que não pegou Hebreus? Ordem da igreja. Por que não comeu aquela parte daquele livrinho? Vamos fazer certo. Não, ia começar a me olhar de olho assim, de lado. Senão eu quero fazer certo. Aí foi um lá e disse, levante a mão. Todo mundo levantou a mão. Vai na internet que você vê. Aí você, minha irmã, que não examina a mensagem, que não come o livrinho, que não aperta o play certo, que você tem que apertar o play de Brana e de João. Aí você come esse livrinho aí da serpente. 99,99% de verdade. Mais uma gotinha de veneno no meio. Que esse charlatão colocou. Deus tem a receita bem aqui na Bíblia. É o profeta dizendo, Deus tem a receita bem aqui na Bíblia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você tem de tomar o medicamento da maneira como o médico disse para administrá-lo. Ele deu uns para apóstolos e outros para médicos, para doutores. João era doutor. João era apóstolo, era profeta, era pastor, era evangelista e era doutor. Você tem que tomar como João deixou. Senão você morre. A Bíblia diz, porventura não há unguento em Gileade? Fala em Jeremias 9, versículo 1. Ou não há lá médico? Naturalmente que há, diz. Então, por que está filho de meu povo nessa condição? Esse povo separado. No Brasil, no ano de 2022, ele dizia que tinha em Brasília o gabinete do ódio. Agora tem esse gabinete do ódio na terceira puxada,
na primeira e segunda etapa. Porque vocês comeram parra brava. Deus tem a estatura do seu homem perfeito. 2 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 5. Satanás também tem a estatura do seu homem. Em Provérbios capítulo 6. Esse é um tema tão estranho, o livrinho da serpente. Mas o pastor Osmar pregou que é Satanás. Irmão Brana pregou o Ed satânico, Deus dessa era maligna. Demonologia, estado físico, estado religioso, espíritos sedutores. São temas estranhos. Já temos o remédio pronto. O doutor já deixou. Para que procurar um farmacêutico charlatão? Veja, nós temos a Bíblia, nós temos o médico. É somente o farmacêutico que está preparando mal a receita da Escritura. É assim que é. Você está tentando dizer, os dias dos milagres passaram, hoje eles dizem, essa doutrina do prei não podemos ter. Não há tal coisa como o batismo do Espírito Santo, todas essas coisas, isso é bobagem. Mas o dia que você quiser conversar comigo, vem aqui, marca um lugar. Quer conversar sobre o play? Nós vamos levar as mensagens do irmão Brana, vamos levar a Bíblia, vamos levar as mensagens do pastor Osmar. Não uma só, mais do que uma. A Bíblia está exatamente certa. Deus não retira nada do que disse. Nada. E eles tentam usar a maneira enganosa para sair. Eles querem sair daquilo que é certo. Aí usa a maneira enganosa, usa a escritura, usa texto isolado, frase isolada, texto falso. Vocês estão falsificando essa mensagem. Desperte, igreja. A igreja é dotada com os dons do Espírito Santo. 1 Coríntios 12. Esse corpo é dotado, ele tem discernimento de espírito. Você pensa que Deus não mostra para essa igreja? Você pensa que Deus não mostra a vida de vocês para esse povo, para esse ministério? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele fala em sonho, em visão, em profecia. Ele continua trabalhando. Nós temos pessoas que secretamente na madrugada estão orando a Deus. Estão na presença e sabem conversar com Ele. Secretamente, não é publicamente. Não, porque isso aí é o livrinho da serpente, fazendo o povo comer essa parra brava. Você não pode deslocar essa mensagem. 57 da mensagem unidade. Que é Satanás? É tudo que é contrário aos princípios de Deus. É o livrinho da serpente. O livrinho que estava na mão do sétimo anjo, que João tomou, você come quando você aperta o play correto. Você se alimenta. Oh, meu Deus. E eles tentam usar a maneira enganosa para sair. Alguma outra coisa como? Bem, nós cremos nisso, bem. Não
importa o que você crê. Ah, nós cremos nisso, é só nisso que você crê. O homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus, não é uma parte, meu irmão. Você não deve interpretar mal a palavra. Não diz que você não deve interpretar, mas mal não. 73, Cristo é revelado em sua própria palavra. E você não deve aplicar a palavra de uma maneira má. Você não deve deslocar a palavra. E se fazemos qualquer uma dessas coisas, isso jogaria toda a Bíblia em uma confusão, em um caos. Pai bondoso, te agradecemos nesta noite pela sua palavra. Pelos teus filhos, nos ajuda a ser como os bereanos, examinar, para ver se as coisas são de fato assim. Se é aquilo que João deixou, o remédio pronto, o pão pronto. Ó Deus, muito obrigado pelo alimento que o Senhor tem nos dado, pela mensagem que o Senhor tem deixado para nós, pelo livrinho, o play certo, nós te agradecemos. Não estamos aqui para ouvir a serpente, nem aceitar a sua oferta, mas resistir o diabo e ele fugirá de nós. É isso que o Senhor ensinou, resistir a Ele com esta mensagem da hora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Irmão Marcos.